Festival Wool acabou por ser a realização de um sonho de 3 pessoas, da minha parte, da Lara e da Elizabeth. Nós tínhamos esta paixão partilhada pela história da Covilhã e pela arte urbana e o grafite. Nós desenhámos o projeto com objetivos muito concretos. O primeiro deles, obviamente, prestar homenagem à cidade e que se mantém até hoje. Pensámos sempre na questão da reabilitação da zona antiga da cidade através da arte. O que parecia ser um sonho em 2011, que era a criação de um roteiro que possibilitasse a ocupação e a transformação do espaço público e deste território, hoje claramente, ao fim de 40 peças de dimensão média e de mais de umas 20 ou 30 de pequena dimensão, claramente podemos dizer que existe esse roteiro. A la hora de hacer murales sí que intento pues investigar sobre el entorno en el que voy a intervenir, pues para saber qué ha podido pasar y contar algo en referencia a ese espacio. Entonces he encontrado a través de los objetos una manera de poder contar cosas que representen o que sean características de ese lugar, ¿no? Me informé de lo que había sucedido, ¿no? Y del tipo de vida que se podía llevar en Covila. Bueno, aparte que Lara y la organización ya me habían dicho pues, qué sucedía y qué había pasado o datos más históricos. Y lo que hice fue generar, como te decía antes, pues un bodegón con elementos que hacen referencia a esta industria y que cuentan que el pueblo se ha desarrollado de esta manera, ¿no? Sigue activo todavía y bueno, ha generado como trabajo durante generaciones. O meu trabalho foca-se principalmente na técnica de assistência, que depois pode ser abordada ou trabalhada com qualquer tipo de imagem. O meu foco desde o início foram sempre os rostos e desde o início procurava à volta, ou seja, procurava que a cara não estivesse sozinha, não estivesse num vazio. E fui procurando trabalhar sempre com elementos geométricos que servem também como uma inspiração para mim. O trabalho para o Wool deste ano, fazer uma homenagem às mulheres que trabalhavam nas fábricas, toda esta indústria fabril que existe na região, principalmente de lã, e a ideia principal foi essa, foi usar a mulher e destacar a mulher, dar importância ao lado feminino que está sempre apagado pela parte masculina. Aqui nesta peça da Covilhã fui bastante inspirado por todo o ambiente que se vive aqui, mas acima de tudo pela azulejaria. Até tenho uma igreja completamente forrada a azulejos, muito linda, e eu aproveitei para tirar de lá uns elementos e redesenhá-los à minha forma, dentro do meu estilo, na composição que fiz aqui na Covilhã. Tenho, por exemplo, um pastor, tenho, por exemplo, um rolo de lã também, devido à indústria dos lanifícios que
que sempre existiu aqui na Covilhã. Tem assim uns elementos, por exemplo, tem uns triângulos na parte de trás da peça, no fundo, que sugerem uma montanha, que sugerem a serra. E pronto, basicamente a minha peça é um conjunto de elementos que à primeira vista parece um padrão abstrato, mas que está recheado de elementos aqui da Covilhã que me inspiraram e que me passam a mensagem daqui da zona. Desde el principio, la gente del festival nos recomendó trabajar sobre el tema de la expedición científica de 1881. La mezcla con nuestro estilo y lo que venimos trabajando, que es personajes, como también hacer tributo a cosas históricas o oficios o personas, como desde lo más cotidiano hasta cosas significativas, como en este caso, y siguiendo con nuestra estética que venimos trabajando en conjunto, que es como modo pattern, collage, digamos, como que la sensación de que en realidad esa imagen es un pequeño recorte y que sigue. Y la idea es resaltar, como en cuanto a lo conceptual, cosas tipo oficios, cosas cotidianas o de la cultura, rendir tributo. Y eso que decía Camilo, como no gente famosa ni nada, como más sobre lo cotidiano, como sí, distintas del día a día. Del día a día. Eso nos gusta mucho porque nos parece como una lucha importante también a honrar. Foi lançada a ideia de fazer o meu trabalho inspirado nos padrões dos tecidos que se fazem aqui na Covilhã. Dentro dessa mesma ideia era juntar fotografias antigas da Covilhã com atuais do mesmo sítio. Primeiro foi pedido a pessoas que nos enviassem fotografias da Covilhã antigas. Escolhemos umas quantas e depois fui fotografar os mesmos sítios que estavam nas fotografias antigas, agora atualmente como estão. E depois entrelacei, escolhi umas quantas, entrelacei-as, dei-lhe um toque pessoal, dei-lhe assim uns toquezinhos nas fotografias atuais, dei-lhe um ar mais moderno. Fomos visitar a New End Lab, fomos visitar os arquivos dos padrões que há aqui na Covilhã, inspirei-me um bocadinho e saiu. Eu aprendi a fazer ponto cruz e outras técnicas tradicionais quando era muito pequenina, com as minhas avós, com a minha mãe e também com a minha bisavó. Quando comecei a estudar design gráfico e percebi que o pixel funciona exatamente da mesma maneira que o ponto cruz, percebi que o potencial era enorme, que as possibilidades eram infinitas e a partir daí comecei a explorar. O meu processo tem fases muito diferentes. Começo sempre no digital, em que é um processo muito solitário, em que passo muitas horas em frente a um ecrã, a contar pixels, a organizar cores, materiais, tudo o que for preciso. E claro, a parte toda prévia de conceito, pesquisa, esboços, é toda digital. Depois começa a parte de maior esforço físico, que é já no local, que é o que eu estou a fazer aqui com a comunidade, em que tivemos que colocar 12.000 parafusos,
porque é a maneira que eu encontrei de substituir a grelha do pano de ponto cruz, é fazendo uma grelha com parafusos, e depois colocar então todos esses nozinhos de lã, que eu preparei previamente com as minhas avós, e que são de cerca de 13 km de lã. A peça que estou a fazer aqui este ano é quase um conjunto de retalhos em que juntei os padrões de tecelagem que conseguimos encontrar nas fábricas, juntei a figura feminina, que é uma constante no meu trabalho, essa homenagem à mulher, e depois também algumas partes tipográficas em que escrevi o nome da localização, da cidade de Covilhã, o ano e uma expressão tradicional aqui que é o bem-aja, que significa obrigado e que a mim me remete muito a um póster da Ana Gonçalo, que era uma artista têxtil daqui, e então também quis fazer um bocadinho essa homenagem. El tema inicial era cambio climático. Llamamos desde el principio a la expo Crisis, que abarca más que cambio climático. Hablar de toda la migración y la crisis migratoria que se va a generar y que se está generando ya. Tampoco se puede hablar de crisis climática sin entender cómo se configura nuestro sistema social para llegar a, digamos, a tener esa actitud invasiva en la naturaleza. Fue Jofre que metió el primer elemento. Dijo, voy a construir un tanque inflable. Él me propuso un tanque inflable y yo le dije, pues yo voy a traer un ejército inflable. Entonces teníamos el ejército negro y el ejército rosa. El ejército negro, oscuro, viene eso del mundo oscuro y tenebroso y malvado. Y el ejército rosa viene a representar el bien, la ilusión, el arte, la creatividad, la permisividad. Luego también está diferentes paralelismos con ciertas cuestiones históricas, ¿no? Que había la subida a Sierra da Estrela, porque era curioso como los científicos no habían venido aquí y fueron como preparados con armas, no sabían qué iban a encontrar. Esa especie de situación, ¿no? Como fantástica, ¿no? Desde el desconocimiento de la geografía y en ese momento, ¿no? que igual pues se vivían las cosas pues desde otro punto, ¿no? Porque no había el mundo que conocemos ahora. O desenho sempre me acompanhou, sempre andei com diários gráficos comigo, só que nem sempre tinha tempo de terminar os desenhos, então muitas vezes ficava com os desenhos soltos em várias páginas e comecei a perceber que gostava de conseguir juntá-los, então decidi começar a usar o rolo que permitia que o desenho não tivesse fim. A peça final vai ser um rolo de desenho de mais ou menos 25 metros, onde vamos poder ver os 10 anos do festival a acontecer e vários fragmentos e memórias que se entrelaçam uns nos outros, de modo a contar toda a história do Wool até agora. Eu gosto muito de trazer o fator tempo para dentro do desenho e que demora a ver. Muitas vezes
ficava aborrecido quando as pessoas viam rapidamente o desenho, e quando eu consigo estendê-lo num rolo, isso já não acontece e já consigo trazer esse tempo para dentro de um desenho que é parado. No fundo é um registro das várias memórias, tal como a nossa memória que tem fragmentos soltos, também o rolo é um registro de memórias soltas, que quando estão unidas ou quando estão sequenciadas, acabam por ter um início e um fim.